Te falo também sobre o São Paulo, um dos interessados em zagueiro que acabou se tornando reforço de time da Série A. Fala também sobre a chance de uma reviravolta na negociação entre São Paulo e Domingos Duarte. São Paulo e Botafogo fecharam mesmo uma troca entre Newton e Ferrarese? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta. Pedida do Botafogo por Montoro está definida. Bastidores, finanças, mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o São Paulo fracassou em mais uma tentativa de contratação de zagueiro. O tricolor era um dos interessados em Wallace, defensor de 21 anos de idade que pertencia ao CRB e foi contratado nessa quarta-feira pelo Grêmio. O tricolor gaúcho fechou o negócio em 3 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Trata-se da maior venda da história do CRB com um atleta formado em seu clube. Pois bem, São Paulo havia feito uma oferta na semana passada ao CRB de empréstimo com opção de compra, mas para o CRB foi mais negócio. Vendeu o atleta em definitivo para o Grêmio, garantindo esses 3 milhões de reais e ainda ficando com metade do valor de uma venda futura. São Paulo que tem esbarrado na falta de dinheiro na busca por defensores. Domingos Duarte, zagueiro português que jogava no Getafe da Espanha, 31 anos de idade. As tratativas até foram retomadas, mas hoje o Domingos Duarte está muito mais perto de se mudar para o Olympiacos do que em acertar com o São Paulo. O tricolor também fez uma série de outros movimentos em busca de defensores. Rui Costa era muito adepto da contratação de um zagueiro brasileiro que pertence ao Hoffenheim, coisa também não avançou. Só para completar, queria registrar a declaração de um dirigente do Grêmio com quem conversei antes de gravar esse vídeo, para contar sobre a felicidade do tricolor gaúcho em bater São Paulo, Red Bull Bragantino e Internacional, outros times interessados no Wallace. Abre aspas para essa fonte: enquanto os dirigentes dos outros times viajavam para ver a Copa do Mundo, a gente trabalhou e fechou com um jogador de enorme potencial. O Botafogo já definiu quanto quer para vender Montoro, uma de suas principais joias, meio atacante argentino de 19 anos de idade, comprado na temporada passada do Vélez Sarsfield por 9 milhões de euros. A pedida de João Paulo Magalhães, presidente da associação e quem toca o clube nesse momento, precisa ser de pelo menos 20 milhões de euros, a partir de 118 milhões de reais, e o Botafogo se senta à mesa para começar a conversar, embora com o sonho de alcançar, com bônus, algo na casa dos 25 milhões de euros. Montoro pode se tornar o segundo maior ativo do atual elenco botafoguense, só atrás de Danilo Santos, volante que veste a camisa da seleção brasileira e é pretendido, entre outros, para o Flamengo e Palmeiras. Cheguei a contar para vocês, depois de ouvir de uma pessoa do staff do Danilo, que o Flamengo foi o dono da melhor oferta, 25 milhões de euros fixos, mais 10 em bônus. Palmeiras aparece com cifras um pouco inferiores, 22 milhões de euros fixos, mais um valor não definido de bônus. Mas a ideia do Botafogo e do Danilo é se acertar com algum clube da Premier League. Só para completar, registrar que Montoro, na atual temporada, soma 29 jogos, 2 gols e 3 assistências. Esse é mais um dos vários reforços botafoguenses que se transformaram em dívida na FIFA. E a qualquer momento, certamente a Corte Arbitral do Esporte também vai fazer ou vai aplicar mais um transfer ban no Botafogo. Hoje, o time mais ameaçado de uma punição com perda de pontos pela FIFA é justamente o Botafogo, devido aos vários atrasos na quitação de compra de atletas pelo mundo. E existe uma chance de reviravolta no caso do Domingos Duarte, zagueiro português que pertencia ao Getafe e interessa ao São Paulo. Fui o primeiro a contar para vocês sobre as tratativas. O tricolor chegou a anunciar que desistiu da contratação do Domingos Duarte por falta de acordo financeiro. Pois bem, o atleta, que está livre no mercado e tem 31 anos de idade, recebeu proposta do Olympiacos da Grécia, mas antes de bater o martelo por lá, quer escutar uma última oferta do São Paulo. Domingos Duarte tem a intenção de jogar no Brasil. Ele ouviu as melhores referências do país e também do São Paulo, do Cédric Soares, seu ex-companheiro de seleção. E diante desse cenário, o São Paulo foi convidado a fazer uma última oferta para tentar se aproximar daquilo que o Domingos Duarte pede. O fato de estar livre no mercado permite ao Domingos Duarte exigir salário, direitos de imagem e luva, que é o pagamento pela assinatura do contrato. O São Paulo alega não ter capacidade financeira para grandes investimentos nesse momento. E essa última oferta do tricolor pode se basear num salário um pouco menor nessa temporada, com o aumento das luvas a partir de 2027. O fato de Arboleda ter sido reintegrado ao elenco diminui um pouco a vontade do São Paulo em buscar zagueiros, mas ainda existe uma vaga em aberto.
Vocês vão lembrar que o Matheus Doria havia pedido para deixar o São Paulo depois de uma série de ameaças que ele e sua família receberam depois de uma falha dele em jogo do tricolor. Importante registrar que Fábio Cardoso, outro zagueiro português, esse de 32 anos de idade, foi sugerido ao São Paulo. Esse atleta pertence ao Sevilha, mas desde que se mudou para a Espanha não conseguiu vingar. Foram só 5 partidas na última temporada. Contrato entre Fábio Cardoso e Sevilha se encerra em 2028. Você, torcedor do São Paulo, acha que o time ainda precisa de mais um zagueiro? Apesar da permanência do Arboleda, use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? E o São Paulo adiou a definição por um executivo. As tratativas com Edmilson, ex-jogador do clube, da seleção e também agora dirigente, não avançaram. São Paulo ofereceu o cargo do Rui Costa ao Edmilson, que pediu alguns dias para pensar. E diante dessa indefinição, o presidente Jair Macís decidiu colocar Rafinha, que é uma espécie de gerente de futebol, e Felipe Carvalho, advogado do clube desde 2020, para tocarem o departamento de futebol, pelo menos até o fim dessa semana, enquanto busca-se outras alternativas. Cheguei a ouvir de uma pessoa do São Paulo que há muito tempo o clube não parece tão mal administrado quanto atualmente. Ninguém tem a mínima ideia de quem toma as principais decisões. A Rimacês tem pouquíssimo conhecimento sobre futebol. Rafinha tem baixa autonomia dentro do clube, ou tinha pelo menos até essa definição do fim de semana. E o Felipe Carvalho, que eu citei agora há pouco, era alguém que até então só cuidava da questão envolvendo contratos e questões burocráticas. A verdade é que a Rimacês acabou atendendo ao pedido de conselheiros para demitir o Rui Costa sem ter um plano B. Mais um movimento extremamente esquisito do presidente tricolor. Só para completar, registrar que o São Paulo também reintegrou Arboleda ao elenco principal. O Arboleda acabou fazendo um pedido de desculpas públicos através de um vídeo divulgado nas últimas horas. Nesse vídeo, o Arboleda admite que tomou a decisão de ir para o Equador por causa de uma depressão. Abre aspas para ele: faz uns meses que venho passando por um mau momento pessoal. Não tenho nada contra a diretoria, meus companheiros e torcida. Estava passando por um momento de depressão e ninguém sabia disso. Me fechei sozinho no meu quarto. Deixa eu só colocar uma coisa importante por aqui, até porque depressão é uma das doenças mais sérias da humanidade. Será que o Arboleda estava tão deprimido assim, a ponto de, ao chegar ao Equador, ser filmado por algumas vezes ao lado de amigos dançando, curtindo e badalando, enquanto o São Paulo esperava por aqui sem ter notícia dele? Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. O que você achou dessa reintegração de Arboleda ao São Paulo? Bora repercutir uma informação que surgiu nas redes sociais e agitou torcedores de São Paulo e Botafogo. É verdade que Tricolor e Fogão já fecharam a troca em definitivo de Newton por Ferrarese. Newton é um volante formado na base do Botafogo, Ferrarese zagueiro venezuelano/argentino que pertence ao São Paulo e está emprestado ao Botafogo. Os times tentam há semanas um acordo para essa troca em definitivo. O grande ponto é que o Newton tem valor de mercado inferior ao do Ferrarese. São Paulo chegou a sonhar com 6 milhões de euros pelo Ferrarese e o Newton vale hoje entre 3 milhões e meio e 4 milhões de euros. No primeiro momento, o São Paulo exigia que essa diferença fosse paga em dinheiro. O Botafogo alega não ter capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. As partes, a partir daí, passaram a negociar a possibilidade de o Ferrarese deixar um percentual futuro de uma venda para o São Paulo. O Botafogo teria um percentual menor do Ferrarese, deixando o valor de uma venda futura para o tricolor paulista. Mas ainda não há acordo, embora vários jornalistas já cravem que a negociação está perto de ser concretizada. Conversei com gente do São Paulo e também com o João Paulo Magalhães, que é o presidente da Associação do Botafogo. Ambos admitiram que as tratativas existem, que o negócio deve acontecer, mas que ainda não dá para cravar o acordo. Faltam detalhes importantes que ainda podem inviabilizar o negócio. O fato de ambos quererem a negociação deve fazer com que essa coisa aconteça. Mas o martelo não foi batido, pelo menos até agora. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, volto para informar vocês. Beleza? Só para completar sobre o São Paulo, nessa quarta-feira o tricolor de forma oficial confirmou o retorno de Arboleda reintegrado ao elenco depois de um pedido de desculpas públicas. O Arboleda chegou a falar em depressão, justificando sua ausência por um mês nos treinos do São Paulo. Ele viajou pro Equador. Se quiser opinar sobre o tema, fica à vontade, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo. A gente volta assim que pintar notícia. Tchau. O São Paulo reintegrou Arboleda, o zagueiro que sumiu do tricolor por um mês,
sem dar notícias e que voltou no último dia possível, antes de uma rescisão de contrato de forma unilateral, conseguiu convencer Dorival Júnior de que seria uma boa opção sua permanência. São Paulo até recebeu ofertas para negociar o Arboleda, todas por empréstimo, com o Tricolor ajudando com parte dos vencimentos. Diante da dificuldade do São Paulo em contratar um zagueiro, Arthur Chaves, entre outros, foram tentados. Domingos Duarte, zagueiro português, também foi alvo de uma negociação e, pela falta de dinheiro do São Paulo, optou-se pela permanência do Arboleda. Jogador de 34 anos de idade, que custa R$1 milhão por mês. São 700 mil entre salários e direitos de imagem e mais 300 mil por mês que o São Paulo paga a uma série de pessoas para quem o Arboleda devia quando da renovação do contrato com o Tricolor. Estou muito curioso para saber qual vai ser o comportamento do torcedor do São Paulo nos jogos no Morumbi com o Arboleda em campo. Até porque o equatoriano, que já havia dado uma mancada alguns anos atrás vestindo a camisa do Palmeiras num período de férias, voltou a desrespeitar profundamente o clube que o emprega. Ou você pensa diferente? Use o espaço para comentário. Opine sobre o tema, só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal.